Olá, tudo bem com vocês? Vamos iniciar os estudos dos conteúdos da unidade 2, da disciplina de Didática da Educação Física. A autora Maria Carolina Fortes, no artigo intitulado Teorias da Educação, Qual teoria da educação fundamenta meu cotidiano docente?, que está disponível para leitura na plataforma SIGA-A. Nesse artigo, ela explica que a educação escolar contribui na constituição das pessoas e do mundo em que vivemos, como sendo uma prática essencialmente humana. Por quê? Porque aprofunda e amplia a existência dos seres humanos, permitindo distingui-los enquanto seres sociais, históricos e culturais dos demais seres que têm uma existência natural. Portanto, o desenvolvimento da educação está ligado ao desenvolvimento da própria sociedade, que é constituída pelos seres humanos em suas distintas fases, idosos, adultos e crianças. Os seres humanos não se desenvolvem de forma natural e espontânea, mas através da educação, constituída como um bem cultural e social. A educação escolar, presente em nossa cultura, exerce a função de socialização e humanização do homem. Ela é uma resposta às necessidades de complexificação das sociedades contemporâneas, resultantes das demandas da industrialização e da urbanização. A educação escolar, quando surgiu, ela surge como uma instituição pública, laica e gratuita no contexto da modernidade, tendo como um dos deveres a transmissão e o ensinamento dos fundamentos da ciência. No Iluminismo, a educação escolar buscava oferecer esperanças à humanidade. O entendimento era de que um sujeito bem educado seria necessariamente a certeza de um mundo melhor. Nesse período, a educação recebeu sua tarefa fundamental e sua base normativa, que era a de educar para o aperfeiçoamento moral da humanidade, tornando-se a educação uma promovente da moral do homem. A partir da industrialização, é o nome que se dá para o processo no qual os países deixam uma economia voltada para a agricultura ou para a manufatura e passam a adentrar na modernização do processo industrial. O início desse processo teve o pioneirismo da Inglaterra, através da Revolução Industrial. Então, a partir desse período da industrialização, ao ir se institucionalizando a vida de uma infância liberada do trabalho e das penúrias, ao mesmo tempo em que ia sendo acolhida no clima afetuoso de algumas relações familiares prazerosas. O sujeito, nesse período, era adaptado aos processos civilizatórios oferecidos nas escolas, que incluíam a adaptação do indivíduo à sociedade vigente ou emergente, conforme sua origem social. A autora relata que a formação individual depende dos padrões sociais que foram se estabelecendo ao longo da história e das estruturas dessas relações humanas. Para Elias, 1994, o indivíduo existe nas relações com os outros, que se ligam numa pluralidade, configurando algo novo, a sociedade. Então, são essas relações que criam uma estrutura particular que é específica de cada sociedade. Ele adquire sua marca individual a partir da história dessas relações e dessas dependências. Nesse sentido, indivíduo e sociedade são indissociáveis.
entrelaçando-se e constituindo-se processualmente. Assim, as atitudes humanas são desenvolvidas no processo de interação social que inclui a família e a escola, entre outros espaços educativos, como agências civilizadoras, corresponsáveis nos processos de socialização. O processo da escolarização envolve o entrelaçamento de muitas áreas do conhecimento, que vão apontar os fios condutores da grande teia a ser tecida por muitas concepções, constituindo assim a educação e as teorias. Nesse artigo, a autora explica que na teoria da educação, partindo do entendimento de Cananas de 2020, ela trata da pedagogia como uma ciência que estuda a possibilidade, o valor e os limites da educação como processo de aperfeiçoamento e de libertação do homem, vindo a substituir a clássica pedagogia geral, pois a teoria da educação de Cananas pretende explicar o sentido autêntico e a verdadeira dimensão conceitual e real do processo educativo do homem. As teorias da educação são constituídas por concepções pedagógicas, sendo correlata de ideias pedagógicas. Podemos entender também a teoria da educação como um fenômeno epistêmico que emana da experiência humana, pois o processo de construção do indivíduo é histórico e social, ao mesmo tempo que é constitutivo de identidades. O professor, enquanto pessoa, se constitui na interação que tem com seu meio e das mediações por ele oferecidas. Essas mediações vão imprimindo crenças e desejos que refletem em atitudes pedagógicas. Nesse sentido, as teorias da educação são constitutivas das pessoas e de sua forma de ser e estar no mundo. Para Vygotsky, nos processos educativos escolares, é necessário a superação dos unilateralismos na análise da relação sujeito-objeto, onde o importante é buscar compreender as especificidades dessa relação, quando sujeito e objeto são históricos e quando a relação entre eles também é uma relação histórica. Vygotsky rejeita os modelos baseados em pressupostos inatistas. O que são esses pressupostos inatistas? É uma ideologia filosófica que acredita ser o conhecimento de um indivíduo uma característica inata, ou seja, que nasce com ele. Então, esse pressuposto inatistas, ele é rejeitado por Vygotsky, que determinam características comportamentais universais do ser humano, como, por exemplo, expressam as definições de comportamento por faixa etária, considerando o homem como um sujeito datado, atrelado às determinações de sua estrutura biológica e de sua conjuntura histórica. Então, Vygotsky rejeita esse tipo de pensamento de desenvolvimento. Para ele, existe diferença entre os indivíduos, uns estão mais predispostos a algumas atividades do que outros, em razão do fator físico ou genético. Entretanto, essa diferença não é determinante para a aprendizagem. Para Vygotsky, o indivíduo não é um receptáculo vazio, um ser passivo que só reage frente às pressões do meio, e sim um sujeito que realiza uma atividade organizadora na sua interação com o mundo, capaz inclusive de renovar a própria cultura. Assim, compreender a importância dessa teoria para a educação escolar como articuladora de práticas pedagógicas emancipatórias
é entender que ela aponta para a necessidade de uma mudança de postura do professor, onde passa de professor transmissor para professor provocador de desafios, exercendo o papel daquele que, detendo mais experiência, funciona intervindo e mediando a relação do aluno com o conhecimento. Então, nós temos aí a relação de sujeito e objeto, atuando como elemento de intervenção, de ajuda, interferindo no desenvolvimento dos alunos, provocando avanços que não ocorreriam espontaneamente. Nesse sentido, a escola e o professor, na perspectiva histórico-cultural, são muito importantes, pois implica em estabelecer vínculos entre as dimensões de aprendizagem, desenvolvimento e educação, afeto e cognição. É na interação entre a instituição educativa, entre o professor e o aluno, de forma dinâmica e dialética, que ocorre a aprendizagem e o desenvolvimento dos seres humanos. Espero ter contribuído para a compreensão desse texto. Caso tenha alguma dúvida, vamos saná-las. Podem perguntar no grupo de WhatsApp. Tudo bem? Obrigada.